Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de sábado nós temos agora 27 graus aqui em Natal. A sensação térmica muda, se você está no meio da rua, 28 graus, se está na sombra, 26 graus. Os ventos até voltaram ao normal, 22 km por hora, com rajadas de 29 km por hora. Isso é mais ou menos o normal aqui de Natal. Bom, hoje chegando então com esse tema economia da atenção. É um conceito, né? Esse conceito de economia da atenção é da jornalista espanhola Marta Peirano, que é autora do livro El Enemigo Conoce el Sistema, algo como o inimigo conhece o sistema, e ela foi entrevistada pela BBC lá no mundo antigo para nós, né? Foi entre janeiro e fevereiro de 2020, parece até que 2020 já acabou pra gente. Por ocasião do High Festival Cartagena, deve ser Cartagena, né, em espanhol. Bom, que é na Colômbia, né, um festival que reúne escritores e pensadores para pensar realmente o mundo. Bom, segundo ela, a economia da atenção, ou o que ela chama também de capitalismo de vigilância, é um modelo de negócio que ganha dinheiro chamando a nossa atenção e que depende, obviamente, que instalemos seus aplicativos. Aí a gente passa para o nosso dia a dia. Smart TV, smartphone, essas caixinhas de som de última geração, assinatura da Netflix, da Apple para quem tem o iPhone, do Android, do Spotify, o que seja dessas novas tecnologias que exigem aplicativo. Então, depende dessa instalação para que esse modelo tenha um posto de vigilância de nossas vidas. E o que esse modelo pretende é que nós usemos esses aplicativos pelo maior tempo possível, porque é assim que nós vamos gerar dados, que é assim, por sua vez, que esses dados geram dinheiro para o próprio negócio. É uma abordagem um pouquinho diferente do que a gente já tem visto. A gente já sabe que é tudo feito para viciar mesmo. Há muito tempo que a gente discute esse uso de tecnologia, mas essa jornalista espanhola, Marta Peirano, ela avança nisso, né? Ela diz que é um modelo de negócio em si, não é uma questão só de tecnologia. Ela dá alguns exemplos. Foi uma entrevista, na verdade, eu saí retirando o que dava para retirar. Tem mais coisa, é bem interessante de ser pesquisado, já que é de fevereiro lá na BBC, a entrevista, a publicação pelo menos. E, por exemplo, quanto à Netflix, ela diz que a Netflix faz vigilância para saber quanto tempo assistimos, quando paramos para ir ao banheiro ou para jantar, ou seja, ela sabe até essa diferença. Quantos episódios assistimos antes de adormecer. Aí para quê? Para que na próxima série que ela for montar, a gente vai maratonar até o episódio 7, por exemplo, ao invés de parar no 4, como paramos dessa vez. Todos os aplicativos, então, segundo essa jornalista, trabalham para serem o mais viciante possível. Isso nem é uma novidade para nós, né? O caça-níquel deles é produzir, então, o maior número... Agora, ela explica bem como isso é feito. Isso é que é o interessante. É produzir o maior número possível de pequenos eventos inesperados. Isso no menor tempo possível. Aí eu vou abrir aspas aqui para ela. Na indústria de jogos, isso é chamado de frequência de eventos. Quanto maior a frequência, mais rápido você fica viciado, pois é uma sequência de dopamina. Toda vez que há um evento, você recebe uma injeção de dopamina. Quanto mais eventos encaixados em uma hora, mais você fica viciado. Fecho aqui as aspas, então, para Marta Peirano. Então, cada tweet, cada postagem no Facebook, toda pessoa que recebe um like lá no Tinder é um evento. Para dar o exemplo, então, desses eventos que são formados. E há um condicionamento de intervalo variável. Que nesse modelo, então, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai rolar um retweet, vai rolar um like, vai rolar uma interação negativa ou vai acontecer nada, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Sem saber se o que vem é recompensa, punição ou nada, o vício, então, se instala muito mais rapidamente. Aí eu vou abrir aqui aspas de novo para ela.
A lógica desse mecanismo faz com que você continue tentando para entender o padrão. E quanto menos padrão houver, mais seu cérebro ficará preso e continuará como os ratinhos na caixa de Skinner, que inventou o condicionamento de intervalo variável. O rato ativa a alavanca obsessivamente, a comida saindo ou não. Isso explica muito realmente o padrão de vício dos jogos em geral. A gente tende a achar que está dominando uma coisa, né? Inclusive, esse é o mecanismo mais forte daquelas máquinas caça-níqueis, que na verdade não tem padrão, mas você jura que tem e continua apostando e servindo lá de lavagem de dinheiro para todo tipo de milacria. Bom, ela alerta que crianças ficam viciadas mais rapidamente porque nem entendem porque isso pode ser ruim. Esse mecanismo pode ser ruim. Afinal, em geral, nós não deixamos as crianças, por exemplo, tomarem refrigerante ou comerem açúcar, deixando isso claro que é porque é prejudicial. Mas, em geral, nós damos a elas telas para elas ficarem entretidas, porque assim não vamos precisar interagir com elas, quando deveríamos interagir, né, para evitar a irritação e o risco do vício. Então, a criança normalmente, sem ter o que fazer, fica irritada, dá lá uma telinha para ela, resolve o problema, só que vai viciar a criança. Olha que coisa horrorosa, né? Os pais e adultos em geral têm feito. Já para os adultos, o problema é que há desculpa para o vício. Estou no Twitter para me informar, estou assistindo a um tutorial no Instagram para aprender a fazer determinada coisa. Afirmamos que não é vício porque estamos ficando mais atualizados e produtivos. Isso é uma armadilha. Né? E ela alerta, abre aspas de novo para ela. Não somos viciados em tecnologia, somos viciados em injeções de dopamina, que certas tecnologias incluíram em suas plataformas. Isso não é por acaso, é deliberado. Há um homem ensinando em Stanford é uma universidade nos Estados Unidos. Há aqueles que criam startups para gerar esse tipo de dependência. Existem consultores no mundo que vão às empresas para explicar como provocá-la, como provocar a dependência, né? A economia da atenção usa o vício para otimizar o tempo que gastamos na frente das telas. Fecha aspas. Isso, aí a gente pensa assim, a tecnologia é tão óbvio, mas isso também ocorre com a comida. Que ela tem uma combinação exata de gordura, açúcar e sal, gerando uma sensação boa. Mas como o corpo não se nutre, a fome não passa e logo um curto-circuito é ativado, com o cérebro sempre pedindo mais. Preciso dizer com o que acontece isso? Com biscoito, com salgadinho, com refrigerante, com sorvete, com a comida que não é nutritiva em geral, isso dispara, pizza, etc, etc. Então, aí o que é que se faz? A gente termina associando isso ao pecado da gula. Né? As empresas exploram isso bem e ainda vendem a solução. Os produtos que não engordam, né? Como você não consegue parar, então vá lá, como um iogurte light, né? Toma uma Coca Zero, que vai resolver o problema. Então, seguindo aqui na entrevista dela, ela disse que conscientizar sobre como tudo isso funciona é o primeiro passo. Não é a solução, mas é o primeiro passo. Vou abrir aspas aqui para ela. Você não é viciado em notícias, é viciado em Twitter. Você não é viciado em decoração de interiores, é viciado no Pinterest. Não é viciado em seus amigos ou nos seus filhos maravilhosos cujas fotos são postadas. Você é viciado em Instagram. O vício é gerado pelo aplicativo. E quando você o entende, começa a vê-lo de maneira diferente. Não é falta de vontade. Isso é muito associado, né? Você não tem força de vontade. Não é falta de vontade. Eles são projetados para oferecer cargas de dopamina que dão satisfação imediata e afastam de qualquer outra coisa que não dá isso na mesma medida. Como brincar com seu filho, passar tempo com seu parceiro, ir para a natureza ou terminar um trabalho. Tudo isso exige uma dedicação, já que há satisfação, só que não é imediata, né? Isso aí, fechando aspas, então, para Marta Peirano. E a gente se volta, então, para o tal do algoritmo, né? Que nós, a população, os pobres mortais, que não somos da área de exatas, não entendemos muito. Mas para se ter uma ideia de como isso
esse vício criado, isso pode gerar uma manipulação em massa. Um algoritmo, por exemplo, ela diz, pode calcular que se o preço da eletricidade sobe entre 12% e 15%, acontece X na sociedade. Se esse preço já subir entre 17% e 30%, vai acontecer Y. Aí eu vou abrir aqui aspas de novo para ela. As previsões são usadas para manipular e ajustar suas atividades. Para saber, por exemplo, até onde você pode prejudicar a população com o preço das coisas antes que ela se revolte contra você ou comece a se suicidar em massa. Então, olha que tipo de manipulação que acontece com tudo, então. Com essa revolução de dados que vive nos vigilando, né? E criando essas injeções de dopamina. A gente já teve notícia de eleições e continuamos tendo. Hoje está aí no The New York Times a informação de que a Rússia segue interferindo na eleição americana para tentar ajudar Trump. Podemos ter também o governo manipulando tudo isso. Aliás, já temos governo se beneficiando, temos N casos de eleições, de eleição de governantes que se beneficiaram desse uso de vício na internet, que termina com a manipulação, mas que não é só da internet, né? A gente tá vendo aqui que atinge até a comida. Então, a solução é super difícil, porque a tecnologia ela é importante. Claro, você não pode simplesmente dizer, não vou mais usar, acabou. Você vai ficar alijado do mundo. Mas ela aponta que a verdade é que essa tecnologia, ela não precisa dessa vigilância para funcionar ou para prestar um serviço. Né? Por exemplo, para você assistir os vídeos lá da Netflix, precisa a Netflix saber captar por microfone, por vídeo o que está acontecendo na sua casa? Não precisa. Então ela diz, aspas, precisamos começar a transformar essa questão fundamental em um debate político nos níveis local e mais amplo, ou seja, em ação coletiva, ação política. É muito difícil, né, minha gente, enfrentar essas grandes empresas de tecnologia que hoje têm mais força até que os governos, não tenho nem dúvida. Mas é preciso enfrentar. A gente está aí abrindo mão descaradamente, deliberadamente, sem pensar, sem pestanejar, né, um segundo que seja, sobre os nossos dados. Todos esses aplicativos que nós temos, as TVs, tudo, sabe por onde a gente foi, o que a gente viu, no que a gente deu like, quando a gente parou a tela, se está dormindo, se está acordado. É muita informação, é como se tivesse um espião com a gente o tempo todo. Se tivesse uma pessoa com a gente o tempo todo, a gente não ia querer que ela tivesse o tempo todo lá nos investigando. E a gente abre mão dos nossos dados assim, para poder usar um aplicativo de mensagem. Qual é a necessidade, às vezes, de um aplicativo de mensagem ter acesso à sua câmera, ter acesso aos seus arquivos de foto? Eu sei que você pode até encaminhar uma foto, mas que fosse naquele momento e aquela permissão depois fosse retirada. A verdade é que tem os aplicativos que você dá acesso a praticamente tudo e depois o que se vê é que você às vezes bate papo com alguém comentando sobre algum produto. Quando você abre o seu Facebook, por exemplo, tá lá um anúncio do produto, né? Um vídeo do produto, e começa a chegar vídeo do YouTube. Eu já contei aqui em outros podcasts, tem um determinado sketch do Saturday Night Live que eu sempre acho ele tão criativo e diferente, que sempre que eu pego alguém que fala inglês e tudo, eu comento a respeito desse sketch. Mas não dá outra. Quando eu abro o YouTube, é a primeira sugestão que tá lá. Quer dizer, precisa mesmo captar tudo que eu tô falando, é necessário para viver melhor. Então, a gente tem que ter cuidado com esse nível de manipulação. Precisamos sim pensar nisso. Isso já vem influenciando demais as nossas vidas aí em relação ao que a gente come, tudo, né? E vem influenciando eleições, vem influenciando então como vai ser a vida daqui para frente. Então é hora da gente começar a parar para pensar em como resolver isso, como peitar essas empresas, governos, para que, enfim, nossos dados não fiquem assim tão disponíveis para que nós sejamos manipulados. Espero que vocês tenham gostado do tema. Renovo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, para falar sobre assuntos variados. E amanhã, domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá!